Senhor presidente, senhores conselheiros, os colegas aí que assistem à sessão virtual, os servidores, o Cris, bom dia para todos. Espero que todos estejam bem e é uma alegria revê-los, né? Na última sessão, eu vou falar aqui de dois assuntos que a Ali acabou comentando na fala dela, né? Na última sessão, eu terminei minha participação falando que naquela semana se iniciava o julgamento no plenário virtual do Supremo das 5 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam dos honorários dos advogados públicos. Iniciava ali uma semana que eu chamei de decisiva para a confirmação da identidade da advocacia pública e para a dignidade remuneratória. Pois bem, o julgamento terminou na última sexta-feira, né? Acho que todos sabem, o Supremo reconheceu, por ampla maioria, a constitucionalidade da percepção dos honorários e sucumbência dos advogados públicos. Foi uma vitória maiúscula, que cria um precedente favorável para as outras 19 ADIs e ADPFs ainda em trâmite, né, na Corte, inclusive a nossa, a DPF 596, que contesta a nossa legislação pertinente ao tema. E foi uma vitória que teve uma participação de diversas entidades, que compõem o Movimento Nacional pela Advocacia Pública, o Conselho Federal da OAB e a nossa ANAP, Associação Nacional dos Procuradores, que atuou no julgamento de todos os processos. O voto do ministro Alexandre de Moraes, que conduziu a tese vencedora, abre diversas e novas possibilidades. A Lia comentou uma delas. Mas eu também acredito que devemos ter uma cautela e aguardar o julgamento de eventuais, eu vou dizer, prováveis embargos de declaração e o trânsito em julgado. Outro assunto que eu gostaria de tratar aqui, a Lia também tratou um pouquinho, é a determinação de comparecimento pessoal contida em uma mensagem eletrônica que foi encaminhada no início do mês pelo gabinete da PGE aos chefes das unidades, que vem gerando muita confusão. Chegou na PESP muita confusão. Eu fiquei feliz agora que eu vi da presidência, né, e por isso eu acho que está havendo um ruído nessa comunicação. Segundo um trecho da mensagem, eu vou abrir aspas aqui, diz o seguinte: os chefes de unidade ou de órgão e os coordenadores de assessorias deverão comparecer presencialmente em suas unidades, e na impossibilidade devem estar presentes seus substitutos, podendo ser adotado o regime de rodízio. Fecha aspas. Tal determinação me parecia dirigida apenas aos chefes e coordenadores, e acabou gerando, em muitas unidades da consultoria, o estabelecimento de um rodízio entre todos os procuradores. E tendo em vista o tamanho da grande maioria das nossas consultorias, a determinação de comparecimento pessoal nas unidades significa o comparecimento várias vezes por semana dos colegas. Na PPD, por exemplo, uma ordem de serviço da chefia estabelece um regime de plantão que implica, na prática, na presença de 8 dos 13 procuradores e seus assistentes diariamente na unidade. Eu acho que o Cabral está aí, ele pode confirmar isso para a gente. E o pior, na PPD as audiências são virtuais, mas o procurador deve realizá-las estando presencialmente na unidade. Com todo respeito, isso me parece um contrassenso. Em algumas consultorias jurídicas, o comparecimento presencial havia se tornado desnecessário, e tudo que se faz na unidade pode ser feito em casa. Algumas secretarias e autarquias continuam em trabalho remoto em sua grande parte, não havendo necessidade, segundo os colegas, de comparecimento presencial do procurador. Os pareceres são feitos e assinados digitalmente, os poucos processos físicos são digitalizados, as reuniões são realizadas por videoconferência. Em algumas consultorias pequenas, o sistema de rodízio é inviável, só há 1 ou 2 colegas nelas classificados. Então, a meu sentir, essa mensagem eletrônica encaminhada vai de encontro, melhor dizendo, ela é absolutamente incompatível com a resolução PGE número 10 que está em vigor. A resolução determina que o trabalho dos funcionários e dos procuradores seja realizado de forma remota e que seja estipulado um regime de plantão que será realizado pelas chefias diretas para atendimento do público, eventualmente do público de urgência, em regime de escala. A realização de trabalho presencial, abre aspas, somente deverá ocorrer em caso de impossibilidade de atuação remota. Acho que a gente não precisa comentar aqui o sucesso do teletrabalho. Por isso eu acredito que deve ter bom senso, é o que a Lia comentou no início, né? E eu tenho certeza que esse gabinete tem bom senso. O que está faltando aqui talvez seja uma melhor comunicação. Quando essa mensagem eletrônica chegou, determinando o comparecimento dos colegas, lá no início de junho, e esse comparecimento deveria ser a partir do dia 8 de junho, havia uma expectativa de fim gradual da quarentena e retorno aos trabalhos. Acho que todos lembram disso, no dia 15 de junho.
No entanto, logo depois, a quarentena foi estendida até o dia 30 de junho, mas a mensagem não foi alterada. É só lembrar que a resolução PGE número 10, que é de março, na época nós tínhamos 30 óbitos de Covid. Nós estamos agora, sexta-feira, nós tivemos 365 óbitos registrados em apenas um dia no estado de São Paulo. Né? Estamos passando de 11 mil óbitos. Essa retomada gradual que está havendo, eu acho que é mais por um cansaço do isolamento social do que de qualquer outra coisa, porque não mudou no estado de São Paulo, pelo menos na cidade de São Paulo, nenhuma regra nesse respeito. O retorno presencial, a meu ver, nesse momento é desnecessário dos nossos colegas e nada aumentará a eficiência da administração pública, que foi conquistada nos últimos meses de teletrabalho, mas certamente aumentará o risco. Isso sem contar, né, na insatisfatória estrutura material e sanitária das nossas unidades. Né? Não é nenhuma novidade para ninguém que a administração não cumpre para si, nas repartições públicas, aquilo que determina que seja realizado para os particulares. Por isso, eu gostaria que o gabinete esclarecesse essa ordem. No atual cenário, a meu ver, não há necessidade de inovar. Basta cumprir o que está estabelecido na resolução PGE. E aqui vale uma questão. Ninguém aqui é contra o comparecimento, desde que necessário, evidentemente. Aliás, eu agradeço, reconheço, acho que todos reconhecem os colegas, os membros do gabinete, a procuradora-geral, que não podem se ausentar, que não podem ficar em casa, que diariamente se arriscam em reuniões, entrevistas coletivas, deslocamentos. Todos nós compreendemos isso, mas se é desnecessário o comparecimento pessoal, não há por que colocar a saúde dos colegas em risco. Para isso, basta cumprir a resolução PGE número 10, que diz que a realização de atividade de forma presencial somente deve ocorrer na impossibilidade de atuação remota. É isso, muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Eu realmente acho que houve alguma coisa de comunicação que não é daqui do gabinete. Eu pedi para que chefes e substitutos voltassem, porque eu acho que a gente já está com retomada. Aqui em São Paulo, a gente já tem até shopping aberto, né? As ruas já estão cheias, certo ou errado, é um comando que nós precisamos obedecer. Como somos serviços considerados serviço essencial, a gente só precisa atenção um pouquinho a esse ponto. Mas eu acho que vale uma conversa. No contencioso, acho que as coisas estão bem tranquilas. Pelo que você me disse, há um problema mais de comunicação em relação às CJs. Aí eu vou pedir a Lourdes, eu acho que está participando, que depois da reunião do conselho aqui, marque, talvez com os chefes, uma reunião como essa, que passe as impressões da da consultoria em relação ao que está sendo feito e está sendo discutido. Acho que é a melhor forma de resolvermos essa questão. Peço para a Lourdes, a Eugênia, eu sei que está numa missão essa semana impossível, eu não sei como ela está conseguindo dar conta de tudo, porque ela está com uma carga muito grande de decisões que ela tem que tomar internamente da administração, mas eu acho que a Lourdes pode, como elas são praticamente a mesma pessoa, como aqui também no gabinete, elas podem ajudar nesse sentido, tá bom? Eu agradeço. Obrigada.